Bom dia, crianças! Vamos começar mais uma reunião de pauta do nosso EBD News? Vamos recordar um pouquinho? Nas nossas histórias anteriores, nós vimos que Jesus subiu ao céu e deixou o Espírito Santo para guiar os apóstolos no início da história da igreja que chegou até nós. E lá no início da história da igreja, os apóstolos e as pessoas que entregavam seu coração a Jesus viviam numa comunidade. Eles dividiam tudo o que tinham uns com os outros, seus alimentos, suas vestes, calçados, o sustento para comprar alimento. Era tudo dividido entre eles. E foi nesse contexto que Ananias e Safira resolveram vender tudo o que tinham, pegar o dinheiro e entregar aos apóstolos para ser dividido. Mas eles cometeram um pecado. Eles guardaram um pouco do dinheiro para si, como se não confiassem que o sustento deveria ser dividido por todos e seria suficiente para todos. Eles fizeram isso por vaidade. A decisão de vender tudo o que tinham e entregar o dinheiro não foi por amor, foi por vaidade. E a consequência desse pecado deles foi a morte. Sério, né? Às vezes, crianças, quando a gente se afasta do amor de Deus, nós pecamos. E às vezes o nosso pecado pode ter consequências sérias para a nossa vida. Continuando nossa história. Nessa mesma comunidade, nessa mesma época, Simão era alguém que enganava as pessoas fazendo truques de mágica. Ele convencia as pessoas que ele podia fazer milagres, mas ele não era da parte de Deus. Porém, ele também se converteu e se uniu ao povo da igreja de Deus. Mas Simão, ele, apesar de convertido e batizado, ele não entendeu completamente a graça e o Espírito Santo de Deus. Uma vez, ele viu Pedro impondo as mãos sobre algumas pessoas para que essas pessoas recebessem o Espírito Santo. E ele quis esse poder para ele e ofereceu dinheiro para Pedro, para que Pedro desse para ele esse tipo de poder. Crianças, o Espírito Santo pode ser adquirido com dinheiro? Não pode, não é mesmo? Simão, ele foi repreendido veementemente por Pedro. E na mesma hora ele se arrependeu e ficou com medo e pediu para Pedro: ore para Deus para que não aconteça na minha vida uma consequência grave desse meu pecado. E foi isso que Pedro fez. Crianças, o que a gente pode aprender com essas duas histórias? Que mesmo quando a gente entrega o nosso coração a Deus, nós estamos passíveis de cometer pecados. Todos nós estamos. O pecado, infelizmente, habita nosso coração. É por isso que além da fé que nos salva, que é aquela que a gente entende quando entrega nosso coração a Jesus, nós temos que desenvolver a fé que nos santifica. Aquela fé que ao longo dos dias, com o nosso esforço de leitura bíblica, de oração, de convivência na igreja, vai transformando a nossa vida, abrindo todas as portinhas do nosso coração para que o Espírito Santo faça morada em nós em todos os aspectos da nossa vida. Veja bem, busque a fé que vai santificar a sua vida em todos os aspectos da sua vida. E assim você vai crescer em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Assim como Jesus. A gente já viu a história de quando Jesus era criança, né? Vamos orar comigo? Feche seus olhos. Santo Eterno Deus, nós queremos pedir misericórdia agora, Pai. Nós queremos que o Senhor sonde o nosso coração. O nosso coração já é teu, Pai, mas nós sabemos que o pecado nos ronda, Senhor. E nós queremos que o Senhor sonde cada pedacinho do nosso coração e retire dele, Pai, a vontade de pecar, de falar coisas que não devemos, de pensar coisas que não devemos, Pai. Queremos que a nossa vida seja completamente tua. Nos ajuda a buscar comunhão contigo, porque é assim que nós vamos conseguir ser teus servos verdadeiros totalmente, Pai. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Para o estúdio. Bom dia, estamos começando mais um Jornal EBD News. E hoje eu estou sozinho. É com você, BD Dimas? Obrigado vocês aí no estúdio. E aí, vamos de clima? E aí, quem ficou preparado nesse final de semana? Fez frio, não fez? Você viu que eu tava lá todo encapuzado, né? Fica esperto, o frio tá chegando. Tá não, agora essa semana vai ser mais quente. Vamos de curiosidade. Vocês sabem como é que é formado um tornado? Um tornado,
ele é formado com a pressão atmosférica e ele faz um redemoinho em forma de funil. E ele se forma com a pressão de uma massa de ar quente com uma massa de ar fria. Quando elas se encontram, ele forma o tornado. E aí, você sabe falar atmosférica? Fala 3 vezes aí que eu quero ver. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, EBD Dimas. Mas a EBD Bia tem uma notícia bizarra. É com você, EBD Bia? Não esquece de fazer assim. Oi, gente, EBD Bia na área. E hoje eu tô aqui pra contar um babado fortíssimo pra vocês. Um babado tensíssimo, gente. Um casal cristão fez uma coisa erradíssima, horripilante, horrível, gente, e morreu por isso. A gente vai pesquisar, saber mais pra contar pra vocês. E foi isso por hoje, gente. Tchau, volta pro estúdio. Eu acho que eles tentaram esconder alguma coisa. Mas agora, EBD Fala Sério vai contar mais sobre a vida dos cristãos. É com você, EBD Fala Sério? Oi, gente, EBD Fala Sério aqui com vocês hoje. E hoje eu trouxe a Ana pra gente conversar. Bom, então, eu fiquei sabendo lá na sua cidade que vocês compartilham tudo. É isso Acontece. mesmo, EBD Fala Sério. Muito bem, você tá sabendo bastante. A gente compartilha todas as coisas e vive com muita alegria, todos juntos compartilhando tudo aquilo que a gente tem. Fala sério, gente. Eu ia querer morar no lugar que você mora, viu, Ana? Pode Mas, ver. gente, o que é isso? Que coisa maravilhosa. Essas são algumas joias que eu tô levando para os discípulos lá. A gente entrega e eles dividem, fazem aquilo que é bom para todos nós. Fala sério, gente. Você vai levar só desses pedrinhos aqui, mas pra lá. Você sabe Nossa. que teve um irmão nosso chamado Barnabé. Ele vendeu suas propriedades, entregou o dinheiro todo. E aí os discípulos fizeram aquilo que realmente valia a pena. Ninguém passa fome, ninguém tem nenhuma necessidade. Isso é muito legal. Fala sério, gente. Eu vou repetir, eu já sei que eu vou repetir, mas eu queria mesmo morar naquela cidade, na nossa cidade. Vamos? Vamos então? Vamos! Então é só isso por hoje. Volta pro estúdio. Tchau, gente. Vou pra cidade dela, tá? Eles também compartilham o amor de Jesus, mas eu ainda tô curioso daquela história daquele casal. Por que será que eles morreram? Mas eu acho que a EB Dinara tem mais coisas de contar por isso. É com você, EB Dinara? Bom dia. É isso mesmo, EB Dodô. Eu sei de todas as coisas que acontecem. Essa semana, você sabe, né? Eu estive em Milão, mas o calor europeu está insuportável. Como EB Dimas falou que essa semana iria fazer muito frio em Goiás, eu resolvi vir até aqui. Mas, infelizmente, nada de frio. Então, nós trouxemos aqui um jovem de sorriso exuberante. Sorria, por favor. Mais um pouquinho. Tá bom. Ele vai nos contar tudo o que aconteceu com Ananias e Safira. Vocês saberão de todos os detalhes porque ele vai contar. Me conte. O que é que Ananias e Safira queriam fazer? Bem, eles venderam o seu terreno que eles tinham para a igreja, porque os apóstolos eles estavam fazendo ofertas para que eles poderiam sobreviver. Os cristãos da época estavam fazendo ofertas Sim. com amor para os discípulos, para a obra de Jesus? Sim. Confere? Muito bem. Então olha agora para a câmera 52 e diga lá, não é a câmera 52 não, é a 45 mesmo. Diga para esta câmera aqui por que é que eles venderam tudo que eles tinham. Eles queriam vender porque eles queriam se exibir mesmo. Exibir? Eu acho muito deselegante esse povo que quer somente se exibir, né? Eu acho que a gente tem que ser elegante, assim, por natureza e sem querer se exibir, claro, né? Isso não é uma coisa muito legal.
Mas então, e eles levaram tudo que foi vendido, a oferta, levaram para os apóstolos? Não tudo, mas levaram uma parte e ficaram com a outra. Sem as Não pessoas. me diga, eles fizeram isso? Fizeram. Cara Mas dura. que decepção. E então, eles falaram o que para os discípulos? Eles tinham falado que tinham vendido tudo, mas na real eles não tinham vendido tudo que tinham. Eles mentiram. Mentira. Atenção para essa declaração. Olhe lá para a câmera 44. Não, é a 42 mesmo. E fale novamente. Eles mentiram? Mentiram. Muito bem. E depois dessa mentira horrorosa, o que aconteceu? Bem, Pedro, o apóstolo, ele já se tocou. Então, Ele se tocou, ele foi tocado pelo Espírito Santo e disse que eles estavam mentindo. sim. Entendi. Pode continuar. Bom, o Espírito Santo tocou na mente dele e Pedro até perguntou: Você sabia, você entregou tudo que você tinha? E Ananias falou: Sim, eu Para. De novo. Ele mentiu. menti. Fala para a câmera 42. Bem, Pedro, o apóstolo, ele perguntou se ele tinha dado tudo e Ananias falou que tinha dado. Mas o Espírito Santo tocou na mente dele e fez com que ele percebesse que ele não tinha entregado tudo. Muito bem. E aí, o que aconteceu depois disso? Bem, Pedro falou: O seu lugar não é aqui, é no inferno. E Pedro caiu. O inferno não estava... Repita o quê? Muito bem. Olhe para a câmera de número 64. Ali. Não, é aquela ali, de número 5. Fale o que aconteceu após a mentira que você acabou de dizer para a nossa câmera 42. 42. Pedro desconfiou do que tinha acontecido? Sim, e porque o Espírito Santo tocou no coração dele e fez com que Pedro se tocasse que ele mentiu. O que aconteceu depois dessa mentira? Depois disso, a gente sepultou o corpo dele e foi enterrado. Caiu duro, morreu e vocês levaram o corpo para ser sepultado. Exatamente. Me diga o que aconteceu com Safira. 3 horas depois, Safira confirmou a mentira de Ananias. Ela também mentiu? Mentiu, e adivinha? Caiu duro e morreu. Caiu dura e morreu. Muito bem, meu jovem sorridente. Dá um sorriso. Mais um pouquinho. Isso. Encerramos mais um quadro fabuloso com a EB Dinara. Até a próxima edição. Dá tchau aí. Tchau. Isso. Eles tentaram enganar Deus porque com Deus ninguém engana. Mas a Bedmila tem outra história de alguém que tentou enganar a Deus. É com você, Bedmila. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Mais um domingo, que alegria estar aqui! E hoje eu trouxe para vocês o Felipe! É um dos discípulos, tudo bem, Felipe? Olá, Bedmila. É uma honra participar aqui com vocês. É uma honra para nós receber você. Mas me conta, fiquei sabendo que você fez uma viagem. Para onde você foi? Eu fui lá pra Samaria. Samaria? O que você foi fazer lá? Eu fui lá pra pregar o evangelho e falar do amor de Cristo. Que corajoso você! E aí, o que E as aconteceu? pessoas lá, elas queriam ouvir sobre isso. Que bom. Mas só que lá eu vi um cara que tava tentando enganar essas pessoas. Tipo, ele inventou uma doutrina que ele falava para as pessoas que tinham poder, que ele era mágico. Como era o nome desse homem? Que ele chamava Simão. Simão, que mala sem alça esse Simão. E ele fazia uns truques e enganava as pessoas. E as pessoas acreditavam que ele tinha um poder. Que horror, crianças! E elas seguiam ele? E ele conseguiu seguidores por causa disso. Que horror! E o que aconteceu? Só que eu falei do amor de Cristo pra ele e ele se converteu. Crianças, Jesus é tremendo! O amor de Jesus é para todos, até mesmo pro mala do Simão. E depois eu batizei ele. Que lindo isso! E depois
depois dessa história, Pedro e João também foram para Samaria para pregarem junto comigo. Foram levar força total pra Samaria. Aí eles colocaram a mão sobre as cabeças das pessoas da cidade e oraram por elas. E quando elas se converteram, o Espírito Santo entrou no corpo delas. Elas receberam o Espírito Santo com imposição de mãos? Sim, Uau, Felipe, isso é muito maravilhoso. Conte-me mais. é mesmo. Só que por ser tão maravilhoso assim, o Simão ficou impressionado. Sim. Aí ele, uai, eu quero fazer isso também. Esse poder tão grandioso assim, eu quero esse poder pra mim também. E o que ele queria? Ele queria orar com imposição de mãos sobre as pessoas? Não, na verdade ele queria voltar a enganar as pessoas. Ai, 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 Simão, não deixou o velho homem pra trás, continuou querendo fazer coisas erradas. E aí, o que aconteceu? Aí Pedro brigou com ele e Sim. falou assim, não, nós não podemos ensinar ou deixar você fazer isso. Porque Jesus conhece o seu coração e sabe que você não quer esse poder para salvar vidas, e sim para enganar as pessoas. Pedro era mesmo muito bravo e violento, né? Imagino como ele deve ter falado com esse homem. E Simão ficou assustado, eu imagino. Sim, aí ele pediu para que Pedro orasse por ele para que Deus não o punisse. E com certeza Pedro fez isso, né? E Simão com certeza foi perdoado, porque ele estava arrependido. Sim, Que bom, Felipe, que bom saber disso. Obrigada pela sua participação. Eu vou te chamar mais vezes. por nada. Voltarei alegremente. Então dá tchau para as crianças. Que mal esse Simão tentou comprar o Espírito Santo só para as pessoas seguirem ele? Será que ele não sabe que Jesus sabe de tudo que a gente está pensando e ele vê o nosso coração? Estamos chegando ao fim do jornal, mas espera, temos um novo quadro. Se liga aí! E aí, vamos pro Se Liga Aí, quadro novo, novidades do Ministério Semente. Aqui você fica sabendo tudo que a gente tá fazendo. Isso mesmo. Na segunda, o que tem, Tia Lu? A gente grava o EBD News. Quer participar? Avisa a gente, manda recadinho pra tia Camila e pra mim. Terça-feira. Terça-feira tem gravação do culto infantil e a gente sempre precisa de ajudante. Sempre. Vem ajudar a gente. E quarta, Tia Lu? Quarta-feira a gente assiste o culto de oração da igreja. E um pouquinho antes do culto de oração tem uma reunião de oração no Zoom. Avisa o seu pai e sua mãe pra ele participar, orar, é sempre bom. E na quinta? Quinta tem discipulado, nossa maior e melhor programação. Se você tem mais de 9 anos, fala comigo pra fazer parte do nosso discipulado, ok? Vem com a gente. E na sexta? Sexta-feira a gente se descansa, recarrega as baterias, porque sábado tem... Sábado tem Super Quiz. A gente posta o vídeo do Super Quiz pra que dia, Tia Lu? Domingo pro EBD dos juniores. Isso mesmo. E domingo tem um montão de coisa, né? EBD1, EBD News, tem o culto infantil de tarde, o culto da igreja, um monte de coisa. Um monte de coisa. E você tá perdendo tempo aí? Se liga! Nossa, eu gostei tanto do que a gente falou nesse jornal. Mas por hoje é só. Se você quiser saber mais sobre isso, pesquise na Bíblia. Enquanto isso, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau!